Bom, agora aqui então nós vamos refletir um pouco acerca do ego, a compreensão do que é o ego. Como eu te falei, o nosso objetivo aqui dessa série não é trazer uma aulas de psicologia, aulas técnicas ou conceitos técnicos, mas o nosso objetivo aqui é fazer mesmo uma transposição mesmo epistemológica desse saber, de saberes que são importantes para que você consiga mesmo ter uma vida leve, para que você consiga mesmo após o teu processo de autoconhecimento, adquirir uma postura saudável em relação a tudo que te cerca, em relação a tudo que realmente faz sentido para você. A gente sabe que não é um caminho fácil, mas é importante. Então, no primeiro vídeo a gente falou, né, sobre o objetivo dessa série, no segundo nós falamos da culpa, e a culpa, eu correlacionei a culpa com relação a uma parte do ego, né? A uma parte do ego para fazer sobreviver mesmo a, o padrão familiar, né? E o ego no mundo da psicanálise, quando nós trazemos uma olhada da psicanálise, eu digo que é muito importante a gente fazer aqui menção aos conceitos que o Bert Hellinger, que é o grande precursor das constelações, foi um grande psicanalista. Acaba que, consequentemente, também, todo bom constelador é muito importante que tenha também uma boa base da psicanálise. Existem bons psicanalistas que são ótimos consteladores, também sou psicanalista, mas atuo mais com a terapia sistêmica, mas nunca é demais ter esse conhecimento. Portanto, que a gente nunca coloque assim como algo que é determinador, né? Então, o ego, quem traz esse conceito do ego, é um conceito muito fundamental desenvolvido por Freud, para explicar a estrutura mental, né? Então, para explicar a estrutura mental, o Freud ele traz essa tripartite da psique, nossa mente, ao lado do ID e ao lado do superego. Então, o ego ele é como um mediador. Então, imagina assim, o ego ele está no meio e ele é um mediador entre o ID e o superego. O que é o ID? O ID é essa parte mais instintiva, mais impulsiva da nossa mente, sabe? Aquela gratificação imediata dos desejos, da paixão. Então, por exemplo, quando o meu ID ele está muito alto, é quando eu, por exemplo, como o que eu quero, a hora que eu quero, sabe? Uma parte mais irracional da minha mente. E o superego é o quê? Uma parte mais moralista da mente. É uma parte que internaliza as normas, os valores. Se eu estou numa dieta, não, eu vou ter o autocontrole ali, não vou comer aquele alimento. Então, o ego, ele é esse mediador. Ele é uma parte que é esse mediador. E é muito importante o ego. O ego não é uma parte ruim. Nós estamos no meio de uma sociedade, né? Nós vivemos no meio de uma sociedade, então por isso é muito importante. E aonde eu quero chegar com você aqui é muito importante que você tenha é, mesmo essa consciência, né? Porque tudo é ruim quando está em desequilíbrio, né? Não é que o ego é a parte ruim. Algumas pessoas olham para o ego como se o ego assim, nossa, porque o ego ele é uma parte ruim e você tem que diminuir o ego. Não, não é por esse caminho, entendeu? Nossa, porque aquela pessoa tem um ego lá em cima, né? Às vezes o ego pode ser um autocontrole muito grande, né? Um superego. Então, todos nós temos esse ego. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que é arrogante. Às vezes a gente confunde o ego com arrogância. Então, uma pessoa que tem um ego muito grande não quer dizer que ela vai ter uma postura arrogante, que ela vai ser inflexível, entendeu? Porque o ego ele é responsável
por funções muito importantes, entendeu? Controle de comportamento, sabe? A tomada de decisões quando eu vou avaliar diferentes opções. Eu preciso de tomar as decisões baseadas no ego. Então, ele tem funções importantes, a percepção da realidade, sabe? O desenvolvimento da identidade. Então, o ego ele é responsável, sim, por funções importantes no momento atual da nossa vida. Então, o nosso objetivo aqui é explicar. Só que, por vezes, esse ego, agora eu vou trazer para você uma concepção assim mais sistêmica, né? Como eu te falei, o ego ele é esse mediador entre o der e o superego. E dentro desse olhar sistêmico, para entender, a gente vai, né, entender essa relação um pouco complexa. A gente precisa entender que o ego, dentro do olhar sistêmico, ele é uma resposta protetora às dificuldades e traumas vivenciados na infância e no sistema familiar. Então, o ego, essa parte da estrutura da mente, nem sempre começou a ser formado lá na minha gestação. E muitas das vezes esse ego ele se forma até mesmo a partir de mecanismos de defesa que nos impede de sentir certas dores e emoções. Compreende? Então, quando nós trazemos esse ego, essa culpa, por exemplo, como eu falei na aula anterior, que essa culpa está presente no ego, porque às vezes essa culpa ela está sendo uma resposta protetora a uma dificuldade, um trauma. Eu trouxe até o caso da cliente, né, que sentia culpa por ter um casamento feliz, a uma resposta protetora, talvez, ao padrão de homens, ao padrão da figura masculina. Então, a resposta protetora que ela tinha ali, que ela queria sair correndo, que às vezes até dificultava um pouco na comunicação do marido, era o quê? Um trauma que tinha para com os homens da família. E isso pode ser explanado em várias questões familiares, compreende? Então, o ego ele vai se formando, o ego na origem dos problemas, das questões familiares, ele vai se formando a partir de mecanismos de defesa, entende? Mas, no entanto, esses mecanismos de defesa que me defende de algo ruim, ele pode me aprisionar a um padrão repetitivo, que pode me desconectar da minha essência verdadeira. E aqui eu vou trazer até mesmo que a minha essência verdadeira é o quê? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou um potencial infinito. Então, por vezes, o ego ele pode me aprisionar em certos padrões repetitivos, seja de relacionamentos tóxicos, seja de falências, de dificuldades financeiras, seja de um não desenvolvimento pessoal, de um não autoconhecimento de si. E aí, quando você faz uma constelação, um processo sistêmico, né, quando você faz um bom processo sistêmico, principalmente um diagnóstico sistêmico com um bom constelador, né, com a pessoa que vai te ajudar no processo, um processo de terapia sistêmica, um processo profundo, você vai desvendar os padrões inconscientes que o ego criou ao longo da sua história e como que ele está impactando a tua vida, entende? E aí, ao representar ali, ao você ter essa representação familiar, você vai observar as dinâmicas ali ou vai, né, não só dentro de um diagnóstico, mas nesse processo de autoconhecimento, você vai mesmo observar as dinâmicas, os emaranhamentos do seu sistema familiar, entende? E aí entra algo muito lindo, gente. Talvez isso leve um tempo, né, até você compreender que o objetivo do autoconhecimento do se autoconhecer, e esse autoconhecimento você pode adquirir ele seja através de um caminho espiritual, seja através de
um processo intenso de meditação, seja através de uma constelação, porque uma constelação ela me convida a uma expansão de consciência, muito mais do que uma técnica terapêutica. Nesse momento você é convidado a quê? A transcender o ego, ou seja, a acessar um estado de consciência mais elevado. E você faz isso através de uma técnica que é a constelação. Por isso que a constelação ela pode acontecer tanto através de um diagnóstico sistêmico, tanto através de uma sessão de terapia sistêmica, tá? Ou através de um caminho espiritual. E dentro disso, você vai perceber, você vai ter uma percepção sistêmica, sabe? Aonde você vai poder mesmo se libertar desses padrões que são negativos, que o ego construiu ao longo de gerações, para o quê? Para fazer com que você sobrevivesse mesmo, com que você reagisse àqueles padrões, entende? Para que você reagisse àqueles padrões e você se reconectasse, te ajudar a se reconectar ao amor verdadeiro. O que é o amor verdadeiro? É aquele amor quando Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Para mim, Jesus foi o mais perfeito modelo de ser humano. Mas temos outros também, mas mais próximo de nós que acessou isso. E esse processo de solução do ego, ele me permite assumir a responsabilidade, a fazer escolhas mais saudáveis, né? Então, a constelação sistêmica, o processo de autoconhecimento com o, ele não é um processo que vai te levar mesmo a um aprisionamento. Porque a constelação familiar, ela não é, ou a terapia sistêmica, ela não é focada no ego em si, mas em como ele se manifesta nas nossas vidas e nos impede de alcançar uma vida em plenitude. Então, através dessa dissolução desses mecanismos de defesa do ego, que o ego tem, né, e o ego é esse mediador entre o D e o superego, a gente consegue o quê? Uma reconexão com o amor verdadeiro. E a gente pode trilhar um caminho de liberdade, de realização pessoal. Entendeu? Então, e aí dentro disso, existe um outro caminho que eu acho que é muito importante, e aí foi um caminho que, assim, veio através de um conhecimento que eu vou iniciar em breve, né? Vai ser interessante porque alguns anos atrás eu tinha tentado fazer esse caminho, que é um caminho de um curso chamado um livro, Um Curso em Milagres. Eu tinha tentado fazer esse caminho uns 7, 8 anos atrás e não tinha conseguido observar, porque o meu ego ainda estava muito obscurecido com relação a tudo aquilo que um curso em milagres falava, né? E fala ainda. Porque, segundo um curso em milagres, o ego é a raiz de todo sofrimento. O ego é a raiz de todo sofrimento. A culpa está no ego. A vergonha está no ego. Então, quando nós trazemos essa concepção, dentro dessa percepção inovadora que um curso em milagres traz para nós, e um curso em milagres eu já venho aplicando algumas coisas dentro de alguns clientes, dentro do caminho da terapia sistêmica e dentro do processo de mentoria, o ego, ele traz para nós uma ilusão de separação com Deus, entende? O ego, ele traz para nós e ele é visto como uma separação, né? A ilusão de separação para com Deus. Porque é dentro desse ego que nós geramos medos,
culpas, julgamentos, e é a função dele mesmo, sabe? Só que muitas das vezes esse ego me leva a acreditar que eu estou num processo de sobrevivência, num mundo hostil, num mundo, sabe? Isso vai gerando medo, e isso. E o ego ele é muito importante no processo de construção de identidade. Só que a gente precisa ter uma compreensão de que há identidades que são temporárias. Há identidades que são temporárias. Você quer ver uma identidade que é temporal? Que é temporal? A identidade religiosa. Ela é temporal. Como assim, Johnny? Identidade religiosa é temporal? Vamos pegar Cristo, vamos pegar Jesus como exemplo, mais uma vez. Uma das minhas, né, uma minha identidade religiosa, eu sou um buscador do aprofundamento do cristianismo. Para mim, o caminho que Jesus trouxe foi um caminho mais palpável, assim, né? Mas gosto muito de outros caminhos também, até sugiro que pesquise outros caminhos. Mas, por exemplo, a identidade do cristão, né, em alguns momentos não era para ser assim, tá, minha gente? Não era para ser assim, porque o cristianismo, a espiritualidade cristã me traz a concepção de que eu sou filho de Deus, só que muitas das vezes não é o que acontece, não é o que eu consigo acessar. E tá tudo bem, tá tudo bem. Não se cobre também, aí eu falo principalmente para quem se identifica como cristão, não se cobre. Pedro ficou anos do lado de Jesus, e no momento que Jesus vai se entregar, Pedro tira a espada da bainha e corta a orelha do soldado. Ego. E muitas das vezes nós fazemos isso também nos nossos processos. Então, o ego, ele cria esse medo, né? E aí é muito importante você entender assim, essa minha identidade, ela está baseada no ego ou está baseado na verdadeira identidade? Porque na verdadeira identidade nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas espirituais de Deus. E se somos todos filhos de Deus, incompletos em amor, em essência, somos seres, almas, consciência, o ego, ele às vezes nos faz perceber que nós somos o quê? Pecadores, e realmente nós cometemos erros, né? A gente não está aqui para falar bem assim, ah, você é perfeitinho, né? E bota isso na sua cabeça. Não, não é isso o intuito, não. Só que a consciência de pecador é algo criado pelo ego. Muitas das vezes para controlar mesmo aquela consciência. E qual é a chave para dissolver esse ego? Perdão. Principalmente perdoar a si próprio e abraçar a nossa verdadeira identidade. Então, você percebe que o caminho de autoconhecimento, né, após o movimento sistêmico, ele é profundo, né? Ele é profundo. Entender que o ego, ele tem um objetivo. O ego é como uma faca, gente. Você pode pegar uma faca e picar um legume, fazer uma comida muito gostosa, uma refeição, ou você pode tirar a vida de alguém. Então, dentro desse caminho sistêmico, e aí é muito importante, né? Porque às vezes nós olhamos, por exemplo, para o pai, para a mãe, com um olhar muito egóico, um olhar muito do ego. Não existe, não existe uma, não existe a possibilidade de um tomar o pai e a mãe em plenitude se a gente ainda olha com o olhar do ego. Aí eu preciso sair do olhar do ego, entendeu? Percebe que eu boto em xeque todos os conhecimentos, né?
Eu preciso sair do olhar do ego para o meu pai e para minha mãe e enxergá-los como um portal para a vida. Esse é o caminho. Esse é o caminho da transformação. Esse é o caminho do autoconhecimento. Não fica também nessa neura assim, nossa, Dionísio, isso aí eu não consigo, não vou conseguir nunca. Não, calma. Nós estamos num caminho de evolução. Nós estamos num caminho de evolução. Todos nós temos esse ego. O importante é eu ter a consciência de que esse ego é o que? Uma estruturação da minha mente inconsciente. E que a única coisa que pode nos lançar, nos dar a coragem, é o caminho do amor. Num curso em milagres, que é dos caminhos que eu vejo como um caminho de liberdade interior, a gente percebe, e existem meios para sair disso, né? Por isso que é muito importante a autoobservação. Então, espero que tenha conseguido trazer aí para você essa compreensão do que é o ego, essa diferença do ego segundo a visão da psicanálise de Freud, o ego no relacionado ao pensamento sistêmico da constelação familiar e também o ego diante de um caminho espiritual, que essa concepção, esses conceitos vão te ajudar nesse caminho. Talvez você tenha que voltar e assistir essas aulas de novo, e de novo, e de novo, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Eu tenho aulas também, como eu falei, eu sou um buscador, né? Tem aulas, tem certos conhecimentos que eu busco, eu preciso de ver uma, duas, três, quatro vezes o mesmo vídeo. Até porque a consciência, ela sempre muda. Então, espero ter esclarecido aí para você, ó. Tendo obra aqui em cima, vou ter que parar de gravar agora. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.